Nós temos percebido pelas leituras que fazemos, entrevistas, lives, que o tema suicídio na infância ainda é um tabu. De que maneira podemos ter uma comunicação efetiva sobre esse assunto? Então, Cris, falar de morte na nossa sociedade já é um tabu. Falar de pessoas que têm o desejo de morrer é duplamente um tabu. E associar essas duas coisas com a infância, que é vista como um período de magia, inocência e felicidade, torna a possibilidade de dialogar e compreender esse assunto ainda mais difícil. Aceitar a ideia de que crianças estejam passando por um sofrimento tão intenso a ponto de ter desejo de morte é extremamente complicado para nós. Além disso, eu acho que existe também uma questão relacionada ao preconceito. Ainda existe muito preconceito em relação aos transtornos mentais e ao sofrimento psíquico. As pessoas ainda resistem muito em buscar um auxílio profissional. A gente vive numa sociedade em que muitas famílias valorizam o desenvolvimento intelectual, o crescimento profissional, a imagem e tendem a desvalorizar aquilo que é interno. A gente se preocupa, às vezes, em colocar os nossos filhos num bom colégio, oferecer cursos, a gente incentiva eles a se comunicarem com facilidade, com clareza, a ter um comportamento, às vezes, até admirável, né? E a gente não se preocupa, ou a gente, às vezes, esquece de incentivar da mesma forma aquilo que é interno, né? De valorizar o mundo interno deles, né? Incentivar a esse contato com o emocional. Então, a gente tem toda essa preocupação, né, com aquilo que vai ser importante para o futuro material e estrutural deles, e a gente esquece do quanto é importante dar o mesmo tamanho de importância para esse mundo interno, que é algo que vai dar consistência para que, inclusive, eles consigam fazer uma caminhada ética e saudável durante a vida. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir esses preconceitos relacionados ao sofrimento mental, né? A gente tem que entender que as pessoas sentem e sofrem de formas diferentes, e algumas pessoas têm muito mais dificuldade de lidar com suas dores do que as outras. Né? Considerar que, às vezes, a gente toma as nossas vivências e as nossas verdades como gerais, né? Então, mas se alguma coisa, algum problema, né, algum conflito, para mim e para o meu filho teve uma facilidade de resolução, não foi tão intenso, isso não significa que para uma outra família ou para uma outra criança esse mesmo problema não possa tomar uma dimensão quase que insuportável. Entender que cada um sente de um jeito e ninguém é melhor ou pior por causa disso é bem importante. Né? Seria uma forma, eu penso em que a gente precisa humanizar o sofrimento, no sentido de entender que faz parte do ser humano sofrer e lidar com suas questões emocionais. Porque assim a gente vai abrir espaço para se falar de saúde mental, para se falar de ideação suicida, e principalmente para aquelas pessoas que estão sentindo que precisam de ajuda, para que elas se sintam encorajadas a buscar essa ajuda. Tem uma outra questão que eu acho importante também, Cris, que é o medo que a gente tem de falar sobre um determinado assunto porque a gente pensa que pode dar a ideia. Né? Mas se uma pessoa ela está sofrendo a ponto de pensar em se matar, a ideia já está lá. E falar sobre isso não vai incentivar a concretizar o ato. Pelo contrário, né? Possivelmente falar sobre isso, né? Ter espaço para dividir isso com alguém e a pessoa escutar de uma forma carinhosa e acolhedora, vai ser a grande possibilidade de ela encontrar outras formas de resolver aquilo que ela está sentindo e que esse ato não seja concretizado. Então, respondendo, né, fechando a pergunta, eu acho que o que a gente pode fazer mesmo é abrir espaços de expressão para que essas crianças e adolescentes sejam encorajados a falar sobre os seus sentimentos. Sejam esses sentimentos bons ou ruins, que eles se sintam acolhidos pelos adultos com o pior que eles sintam necessidade de mostrar. Porque se eles perceberem que eles estão falando de coisas ruins, coisas que eles têm medo ou que eles têm vergonha, mas tem um adulto que se sente, que oferece uma estrutura para eles em que eles que não se assusta com o que eles estão dizendo, que entende o que eles estão dizendo e que devolve aquilo de uma forma amorosa e compreensiva e oferece novos caminhos, vai ser muito mais simples para eles. Primeiro, dividir o que sentem em diversos momentos,
né? E também encontrar soluções saudáveis para resolver aquilo que eles estão sentindo.